Estamos hoje no encerramento da exposição bíblica, Carta a Filemon. O tema de hoje é no mínimo curioso. A graça de Cristo seja com o vosso espírito. Capítulo único, versículo de número 25. Diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Pode ocupar o assento. Paulo inicia e conclui a carta com a graça de Cristo. Do começo ao fim, nossa vida é marcada por essa graça abundante, transbordante. É como se ele dissesse: sem a graça eu não conseguiria escrever esta carta. Sem a graça, Filemão não perdoaria e acolheria Onésimo. E sem a graça, a igreja não estaria em comunhão. Ou seja, é tudo pela graça de Jesus Cristo. Separo esse versículo em 2 pontos aqui. Primeiro, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra graça, como já temos visto exaustivamente, é charis no grego, que significa benevolência, amável bondade, favor, boa vontade. É também Deus exercendo sua santa influência sobre nós, nos fortalecendo, promovendo crescimento espiritual e etc, etc. A raiz desta palavra indica coisas que produzem bem-estar. Então, a palavra graça, a raiz dessa palavra está relacionada com aquilo que produz bem-estar. A graça de Cristo cria um ambiente de doçura e amabilidade entre as pessoas. Eu vou repetir. A graça de Cristo cria um ambiente de doçura e amabilidade entre as pessoas, ou no caso, aqui no contexto congregacional, entre os irmãos. Imagine agora aqui comigo o ambiente hostil que foi criado na igreja por causa da desavença entre Filemon e Onésimo. Porque possivelmente, como temos visto, Onésimo, que saiu fugido, defraudou o seu senhor Filemon. E agora fica esse impasse. Paulo quer a reconciliação, está buscando em Deus, porque essa é a vontade do Senhor. E você sabe que dentro de um povo, uma comunidade, tem aquelas pessoas que têm mais afinidade com outras, entende? Não pode haver diferença no nosso meio, mas você entende que no meio cristão existe, é claro, também no meio dos irmãos, existem pessoas que têm, um tem mais afinidade com o outro. Agora imagine aquelas pessoas que tinham afinidade com Filemon, mas outros que poderiam ter afinidade com o Onésimo. Agora está tendo uma desavença. Agora imagine se aquela pessoa não tem a mente de Cristo e não tem espiritualidade. O que eles vão fazer? Vai ser criado um partido. Eu estou do lado de Filemon, eu estou do lado de Onésimo. Então imagina o que pode criar, o ambiente que pode criar. Um vai dizer: não, mas quem tem razão é esse, quem tem razão é aquele. Você não viu o que esse fez? Agora imagine o ambiente, como que fica no meio de uma congregação. Então nós temos um lado. Qual é o lado? O lado da vontade de Deus. O nosso lado não é de um ou de outro. O nosso lado é o lado da vontade de Deus. Tem que guardar isso. Agora perceba, podemos ver a graça de Deus na história e nas ações, como no episódio entre os 2 irmãos, Esaú e Jacó. Você sabe que Jacó trapaceou o seu irmão Esaú, tomando-lhe a primogenitura, se aproveitando de uma fraqueza. E Esaú, por sua vez, pega e jura o seu irmão Jacó de morte. Ele diz: eu vou esperar que os dias do meu pai Isaque cheguem, e ele parte para Deus, e eu vou atrás do meu irmão Jacó e vou matar ele. Rebeca ficou sabendo desse episódio. E aí então acontece que Jacó tem que sair fugido da sua casa, da casa dos seus pais, e ficou por cerca de 21 anos afastado da sua família. Então veja, há um rancor, há um ressentimento, há um ódio
de Esaú para com Jacó. E aí o que acontece? Você vê a bagunça que trouxe no meio da família, porque o Isaac, ele era prendido para Esaú, e Rebeca era prendido para Jacó. Agora imagine o furdunço que não estava tendo ali dentro daquela casa. Só que aí, olha que coisa tremenda, o que acontece? Passado todos esses anos, Jacó, como eu e vocês sabemos, teve um encontro pessoal com Deus, e agora ele quer a reconciliação com o seu irmão. E quando ele está no Val de Jaboque, que ele passa aquela madrugada em oração, guerreando, ele estava buscando a reconciliação, pedindo para Deus intervir para que ele e o irmão se reconciliassem. E agora veja o que ele pede, Gênesis 32, o versículo de número 5, ele diz assim, a parte final, ó, para que eu, Jacó, ache graça a teus olhos, no caso Esaú. Jacó mandou os seus servos na frente, dando alguns presentes para o seu irmão Esaú e liberando uma palavra ao coração dele. E o texto diz, olha o que Jacó está pedindo, que eu ache graça aos teus olhos. Em outras palavras, ele está dizendo que haja reconciliação entre nós. A graça denota o mais forte vindo em socorro do mais fraco. A reconciliação entre Jacó e Esaú foi resultado da intervenção especial da graça divina, louvado seja Deus. Logo, todos nós fomos aceitos na graça do Senhor Jesus, e devemos viver de acordo com tamanha graça. A mesma graça pela qual somos salvos, é que Deus abençoa o nosso viver em família e em comunidade. A mesma graça que fez com que nós fôssemos aceitos por Deus, é a mesma graça que nós vivemos. E vivemos para quê? Para estender a mão para pessoas, para perdoar pessoas, porque não tem como viver um relacionamento congregacional, comunidade, um relacionamento familiar sem perdão. Porque não existe pessoas perfeitas. Não existe. Se não existe pessoas perfeitas, então significa que a pessoa vai errar com você. Ou você vai errar com ela. Então, se não houver perdão, como que vai conseguir viver em harmonia? Aí onde entra o quê? A graça. Porque eu por mim mesmo, escute, você por si próprio, nós somos vingativos. Eu estou falando por si só, tirando a salvação, a graça de Deus. Nós somos pessoas vingativas, pagamos na mesma moeda. E ninguém favorece o outro, cada um pensa em si. Esse é o ser humano por si só. Só que aí onde entra o quê? A graça. Então, quando você olha para a graça de Deus, aí você pensa com você, espera lá, Jesus me aceitou, eu não merecia. Então, essa pessoa merece ser aceita também, mesmo sem merecer. O que é isso? Graça. Graça de Deus. Agora ele diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça aqui de é no caso genitivo de origem no grego, então está falando que essa graça, ela provém, a origem dela é do Senhor. A palavra Senhor, no caso aqui, é Kyrios, no grego, que significa possuidor, aquele a quem uma pessoa pertence, sobre a qual ele tem o poder de decisão, aquele que manda, dono, soberano. Que é soberano? É o que exerce poder e autoridade supremos. Por que Deus é soberano? Porque Ele faz e não pede satisfação para ninguém do que Ele tem que fazer. Ele faz e está feito e acabou. Ele não tem que pedir permissão. Você me permite fazer isso? Porque Ele é supremo, Ele é soberano. Então Ele tem toda a capacidade e Ele é autorizado por Ele mesmo a fazer o que Ele quer. Por exemplo, Deus, Ele mata e não vai preso. Por quê? Porque a Bíblia diz, o poder da morte e da vida está no Senhor. Ele mata e Ele é que faz viver. Ele abate, Ele exalta. Ele empobrece, Ele enriquece. Essa é a soberania. Agora perceba, Jesus, Ele é Rei dos reis, o maior de todos, e Senhor dos senhores. Porque na terra existem muitos senhores, mas Jesus é o Senhor supremo. Ele é o Senhor absoluto. Diga forte isso comigo. Jesus é Senhor absoluto. Jesus é Senhor absoluto.
Ele não depende de nada para ser o que ele é por si mesmo, absoluto, ok? Está escrito em Filipenses 2,11, que fala que todo joelho na terra, no céu, na terra e debaixo da terra, é referência aos anjos, homens e demônios, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Ele é Senhor. Se Ele é Senhor, é Ele que manda. Se Ele é Senhor, nós pertencemos a Ele. Se Ele é Senhor, Ele tem poder nas decisões da nossa vida. Se Ele é Senhor, Ele é dono de nós. Ele é o nosso proprietário. Nós somos propriedade exclusiva e peculiar do Senhor. Então observe isso. O servo não tem vontade própria. Eu vou repetir. O servo não tem vontade própria. A sua vontade é fazer a vontade do seu Senhor. Eu não posso decidir pelo que eu acho que é certo. Eu não posso fazer e tomar decisões por mim mesmo. Todas as minhas decisões estão pautadas no quê? Na vontade de Deus. Porque tem muitas vezes que você vai querer fazer algo. Você vai querer tomar decisões de ir para tal lugar, fazer tal coisa, mas Deus vai dizer para você: eu não quero isso. E aí vai ter um momento conflitante, a vontade de Deus e a sua vontade. Se você está debaixo do senhorio de Cristo, o que você vai fazer? Você vai anular sua vontade, para fazer a vontade daquele que é dono da sua vida. E muitas vezes fazer a vontade de Deus é doloroso. Jesus nos ensina isso. Ele falou: se possível for, afasta o cálice em que eu beba, mas todavia seja feita a tua. Então Jesus anula a sua própria vontade como servo para fazer a vontade do Pai. Que coisa tremenda essa, não? Agora observe isso aqui. Então, repetindo aqui essa questão. Logo, se Cristo é meu Senhor, viverei para fazer a vontade dEle, e a minha vontade será totalmente anulada. Agora, ouça isso. Judas, eu estou falando do Iscariotes, o traidor, nunca chamou a Jesus de Senhor. Pode ler nos evangelhos, você sempre vai ver ele dizendo Rabi, mestre, mas nunca ele disse meu Senhor. Como Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Judas nunca disse, meu Senhor, só mestre, eu te tenho como um professor, como um ensinador, mas tu não tens domínio sobre a minha vida. O fato é que, o que aconteceu? Quando Judas não está debaixo do senhorio de Cristo, irmão, quem não se rende ao senhorio de Cristo será dominado pelo eu. E o que é o eu? É a parte caída do ser humano. O eu ou seja, aquela pessoa inclinada para fazer o que é errado, dominado pela carne, ok? Por que você acha que ele roubava? Por que você acha que ele traiu Jesus? Porque ele não estava debaixo do senhorio de Cristo, ele não obedecia ao Senhor. Era vontade de Deus que Judas traísse a Jesus? Era vontade de Deus, irmão? Não era, nunca foi, irmão. Ele fez por vontade dele mesmo. Embora houvesse uma profecia, mas ele mesmo, por vontade dele mesmo, porque ele não estava debaixo do senhorio do Senhor. A vontade de Deus para Judas é qual? Que é para nós, boa, agradável e perfeita, ora essa. Só que a pessoa que não se submete ao senhorio de Cristo vai fazer coisas que nem imaginaria que poderia ser capaz de fazer. Porque trair Jesus assim dessa forma, entregar Jesus assim dessa forma, é alguém que verdadeiramente está dominado pelo seu próprio eu. Agora pega isso aqui, ou seja, aqui no contexto que estamos trabalhando, ou seja, somente se Filemão estiver sob o senhorio de Cristo, fará a vontade do Senhor, perdoando e estando em paz com Onésimo e com toda a igreja. Porque veja só, o Onésimo causou sérios prejuízos, danos para Filemão. Se ele fosse dominado pelo seu próprio eu, ele jamais ia fazer o quê? Ele ia prejudicar, ele ia castigar Onésimo, mas só que agora,
Nós temos que entender que existe um Senhor. Eu não sou Senhor da minha vida. Eu não vou onde eu quero, eu não faço o que eu quero. Tudo tem que estar subordinado à vontade do Senhor. Glória a Deus. Jesus se revela como o Senhor. Olha lá, Ele é Senhor do quê? Da paz. Eu leio o texto, 2 Tessalonicenses 3,16. Ora, o mesmo Senhor, o mesmo aqui é Ele mesmo, né? E Ele mesmo, o Senhor da paz, vos dê sempre, continuamente, sem intervalos, sem cessar, paz de toda maneira ou em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Perceba isso aqui. Segundo um teólogo chamado Hendrickson, ele é comentarista do Novo Testamento, ele diz que paz é o reflexo do sorriso de Deus no coração do crente, que pela graça recebeu a feliz certeza da reconciliação com Deus. Quando que você sente paz? É como se Deus, aleluia, estivesse sorrindo dentro do seu coração e a sua consciência não tivesse mais pesada. Glória a Deus. Essa paz, ela nos torna pessoas pacificadoras. A paz de Cristo, ela nos torna, a paz desse Senhor e Cristo, nos torna pessoas pacificadoras. Em tudo o que fazemos, irmão, que o Senhor Jesus, que é a própria paz, esteja conosco. As atitudes pecaminosas causam confusões, mas o Senhor é o Senhor da paz. Porque você já reparou, quando surgem conflitos, problemas entre pessoas, existem aquelas pessoas que colocam fogo na lenha. Ele vai colocando mais lenha naquela fogueira e vai aumentando o problema. Agora tem pessoas que é pacificadora. Ela chega e diz, não é tudo isso não é assim não, melhor deixar isso aí para lá, Deus é maior. Agora tem pessoa que aumenta, olha, isso aí é assim, ele não presta mesmo, ele faz essas coisas mesmo, é da índole dele, já aumentou o problema. Você vê, Deus nos chamou para ser pacificador. Glória a Deus. O briguento não quer dar glória a Deus agora não, né? Deus nos chamou para a paz. Deixa de ser briguento. O Senhor que domina a sua vida, Ele é o Senhor do quê? Da paz. O Senhor que é o dono da sua vida te chamou para a paz. E a Bíblia diz, feliz, bem-aventurados são os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Surgiu uma contenda, contexto familiar, contexto congregacional. O pacificador, ele sempre busca a reconciliação. E o contendeiro tenta de todo jeito pisar em cima da outra pessoa, prejudicar, vira a cara, amarra a cara. Deus não lhe chamou para isso, e nem muito menos eu. Erros podem acontecer, mas saiba de uma coisa, Deus nos chamou para a paz. Deixa eu perguntar, quem pertence à paz do Senhor aqui? Deixa eu ver quem pertence. Olha o que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo que a paz do Senhor seja convosco. Olha o que ele diz, o Senhor seja convosco. Por quê? Se o Senhor é a própria paz, se eu recebo o Senhor, eu terei a paz. Quer saber se alguém e tem paz? Se o Senhor estiver na vida dele. É impossível alguém estar no Senhor e não ter paz, porque Ele é o Senhor da paz. Ele não só criou a paz, Ele é a própria paz. Jesus é o príncipe da paz. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. E que todo espírito de contenda contra a tua casa, é uma palavra profética, Deus vai desfazer essa desavença em nome de Jesus. Surgiu uns problemas aqui, pastor, no meu matrimônio, surgiu uns problemas aqui entre pais e filhos. Ok, surgiu o problema, mas Deus é a paz dessa casa.
eleve baracanda. Há uma promessa que diz: e neste lugar eu darei a paz, e neste lugar eu darei a paz. Sabe qual é esse lugar? Eu profetizo: é a tua casa, é a tua casa. Vamos lá. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, você sabe que Jesus, é Jesus no grego, é a forma transliterada do hebraico, e Yeshua, ou a forma mais alongada do nome, Yehoshua, é o nome de Josué. Quando você pega o nome de Josué do Antigo Testamento, Yehoshua ou Yeshua, em determinado momento esse nome foi abreviado, e ninguém até hoje sabe por quê. Quando você translitera esse nome, é Jesus, tá bom? No grego está Jesus, e aí para o português, como não tem o Yud no português, e nem mesmo Iota, aí não tem J, né, no hebraico, e não tem J também no grego. Então por isso que a gente chama Jesus. O J é uma letra peculiar do português, tá bom? Então por isso que nós falamos Jesus, ok? Jesus, o nome Jesus, 2 significados dentro da raiz verbal, que é Yahvé ou Jeová, de acordo com, enfim. Jeová, Yahvé, é socorro ou salvação, mas é melhor que salvação, ok? Cristo, você sabe, essa nomenclatura Cristo, que Christos no grego, significa ungido. É uma referência da promessa que Deus fez no Antigo Testamento, que levantaria um ungido. Que é ungido? A pessoa ungida para reinar. Jesus é o nosso rei eterno, ok? É uma referência a ele. Jesus é o Messias, Jesus é o esperado, Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Agora perceba, qual é a graça do Senhor Jesus Cristo? É uma pergunta, vou repetir. Qual é a graça do Senhor Jesus Cristo? Porque o texto está dizendo que a graça é dele, é de Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vem a pergunta: qual é a graça dele? Aplicando dentro desse contexto aqui, 2 Coríntios 8:9, olha que lindo. Porque já sabeis ou conheceis, aqui é gnosco, que tem um sentido de algo experimental mesmo. Já sabeis, conheceis, experimenteis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Aqui está a graça de Jesus. E qual é a graça? A graça de Jesus é que por um momento na história, Jesus ele se despiu da sua aureolada e pomposa glória e assumiu a forma humana. Por que ele era rico? Porque Deus é pleno. Deus, ele é dono de toda a riqueza, porque Deus ele não tem falta de nada. Em Deus não se encontra defeito, porque ele é a própria perfeição. Então Deus é pleno. Por exemplo, se eu e você tivermos falta de algo, a gente perece. Se você não tiver alimento, você perece de fome. Se você não tiver roupa, perece de frio. Se você não tiver relacionamentos, você adoece emocionalmente. Só que Deus, veja, eu e você temos falta de muita coisa, agora Deus não. Ele não tem falta de nada. É por isso que se você adorar, Ele é Deus. E se você não adorar, Ele continua sendo quem Ele é. Então, já que falamos disso, levante as mãos e adore ao Criador. Adore a presença desse Deus. Ebassuri Komanai. Esse Deus que é pleno, este Deus que é rico, Ele se fez pobre no sentido de que Ele tomou a forma humana e agora Jesus se tornou pobre. Veja, você vê Jesus dormindo, você vê Jesus tendo que comer para ficar de pé fisicamente falando. Então essa é a pobreza, Ele se entregar na cruz, Ele tomar o nosso lugar de pecador. Então veja o mistério aqui, qual é a graça de Jesus aqui? Perceba, Jesus por direito, Ele é o Senhor da glória. Só que ele se abdicou por um momento, ele não usou o seu poder de Deus, foi lá e colocou diante do Pai: está aqui na terra, eu vou estar 100% homem, embora eu não deixe de ser Deus, mas eu não vou usar o meu poder de Deus, para vocês entenderem. E aí o que acontece? Ele toma a forma humana, e agora essa é a pobreza. Mas por que ele toma a forma humana?
Ele abre do seu direito, ele abre mão, pelo menos por um momento, do seu direito, de sua glória. Por que ele faz isso? Simplesmente para alcançar outros. Simplesmente para o quê? Abençoar outros, para salvar a nossa vida. Então, qual é o mistério aqui? Ou seja, a graça aqui, nesse contexto de Filemão, é o quê? Filemão tinha um direito de castigar e condenar Onésimo. Ele tinha um direito, porque o servo dele, Onésimo, fugiu, e ele tinha o direito. Qual que era o direito dele? Eu posso te castigar, eu posso até mesmo te executar, te mandar matar, porque a lei da época era rígida, concernente aos escravos que fugiam. Então esse era o direito que ele tinha como senhor de escravos. Mas aí, onde está a graça de Jesus? Filemão abre mão do seu direito de castigar, de ofendê-lo, ou fazer qualquer outra coisa com ele. Para quê? Para poder enriquecer a Filemão com o perdão. Você sabia que o perdão enriquece? A reconciliação enriquece? Prosperidade é ter paz, irmão. Isso é prosperidade. Prosperidade espiritual. Quantas pessoas, escute o que eu vou falar, isso aqui é forte. Vamos falar do relacionamento conjugal. Pessoas que foram traídas. Ela tem um direito, bíblico até, hein? Tem um direito de se separar, mas sabe o que ele resolveu fazer? Eu abro mão desse meu direito e abraço a minha família. Essa é a graça de Jesus. Às vezes você tem um marido, uma esposa, olha aqui, só o sangue de Jesus. Você olha, você fala, meu Deus, não acredito que eu entrei nesse barco. E a vontade, tem dia que você fala, não, eu não vou mais aguentar isso aqui não. E você pega, e às vezes tem vontade, bate a vontade, fala, eu vou sair desse barco furado. Mas aí caiu uma graça. Uma graça vem sobre a tua vida e te levanta, e te fortalece, e te capacita a crer na mudança, na transformação. A graça te faz abraçá-lo, a graça te faz amá-lo. Meu Deus do céu, essa é a graça do nosso Senhor. Agora imagine como a comunhão da igreja foi enriquecida, porque as pessoas sabem que Filemão e Onésimo têm uma desavença. Agora, se os dois se reconciliam, que provavelmente deve ter acontecido isso, embora no texto não fala, imagine como enriquecer a comunhão da igreja. Os irmãos vão ver, a palavra aqui está sendo vivida. Teve um problema para o lado de fora, mas os irmãos se reconciliaram. Os irmãos estão se cumprimentando de novo. Os irmãos estão dando a paz de novo. Oh, glória a Deus. Os irmãos pegam na mão e adoram a Deus junto. Eles estão tomando santa ceia. Eu estou sentindo tanta graça hoje aqui. Vamos lá, parte B. A parte principal do estudo está no espírito aí, e ainda resumir. Mas vamos lá, parte B, do versículo 25. Então a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Observe só, a palavra que seja com, no caso, é a palavra metá, no grego, que significa em companhia de. Denota estreita união ou circunstâncias acompanhantes. Em outras palavras, nunca faça nada sem estar unido e acompanhado pela graça do Senhor Jesus. Vou repetir: nunca faça nada sem estar unido e acompanhado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Cada palavra, cada gesto, cada atitude, cada ocupação ou fazer, tenha a graça do Senhor na nossa vida. Porque tudo que é feito sem graça do Senhor causa mal-estar. Vou repetir: tudo que é feito sem estar unido e acompanhado da graça de Deus causa mal-estar. Quando o Onésimo defraudou Filemão, ele estava na graça ou sem a graça? Sem a graça. Agora entende por que ele causou mal-estar?
Quando você perceber que você é a causa de mal-estar nas pessoas, você está sem graça. Agora, quando você chega em um ambiente e você é a causa de bem-estar, você não está andando sozinho. A graça do Senhor está com você. Você está unido com a graça, ok? Que coisa maravilhosa. Perceba isso, Lucas 4:22. Jesus, olha que lindo. Ele estava pregando, né, nesse dia na sinagoga, e diz o texto, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Veja, Jesus estava pregando e as pessoas ficavam boquiabertas. Imagine Jesus pregando ao vivo, irmão. Se hoje ele usando os senhores já é maravilhoso, a gente ouvia a palavra dele, ele usando os vasos dele aqui. Agora imagine ele pessoalmente. Você não sente graça? Quando a palavra vai entrando no seu coração, na sua mente, você não vai se sentindo bem? Agora veja, olha que lindo. Enquanto ele pregava, saía palavras de graça, ou seja, a palavra de Jesus tem graça. Ele não é alguém que fala e a palavra dele causa mal-estar, a palavra dele faz a pessoa piorar. Não! A palavra do Senhor, ela está unida de graça, ou seja, ele é próprio Senhor da graça, é claro. Mas escute, as palavras que transmitiam graça causavam admiração, um grande impacto positivo em quem estava ouvindo. Oh meu Deus! Irmão, a minha oração nesta noite, por minha vida primeiramente falando, e por sua vida, é que cada palavra minha, cada palavra sua, esteja envolvida com a graça. Agora imagine, vamos aqui, eu tenho que falar no contexto que nós estamos. Agora imagine uma pessoa cantando sem graça. Imagine um pregador que prega sem graça. Imagine um obreiro que atende as pessoas sem graça. Imagine um membro que cultua sem graça. Vamos ver isso aqui? Pregador que prega sem graça. Mensagem não tem efeito, a pessoa verdadeiramente não sabe o que foi pregado, não sabe o que a palavra significa, não tem graça alguma. Louvor que não tem a graça, Deus não foi exaltado, Deus não foi engrandecido, não trouxe alegria ao coração, sem graça. Obreiro sem graça, recebendo as pessoas. Irmão, com aquela cara que chupou limão o dia inteiro. Aquela má vontade, aquela desatenção, que ele está tanto na prova, que ele está tão apegado à prova, que ele não consegue nem deixar ela de lado um pouco para servir. Agora membro, hoje não escapa ninguém. Membro sem graça, já chega no estacionamento dando problema. O obreiro pede para ele, põe o carro, põe a moto aqui, ele, dá licença. Faz questão de lugar que tem que sentar. Está sem graça, filho. Para ele poder fazer um gesto de louvor a Deus, meu Jesus. Você tem que ficar criando aqueles mecanismos. Olha para o irmão, põe a mão. Você tem que ficar criando isso, porque está difícil. Mas Deus está derramando graça hoje aqui. Vai servir com graça, vai falar com graça, vai andar com graça, vai ser marido com graça, vai ser esposa com graça, vai ser pai com graça, vai ser mãe com graça, vai ser filho com graça, vai ser patrão com graça, vai ser funcionário com graça, vai dormir com graça, vai acordar na graça, vai trabalhar na graça. É graça! É graça! Só quem recebe essa graça maravilhosa, adore a presença. Olha aí, é diferente quem tem graça para adorar. Ele adora mesmo, ele adora para valer. Olha esse glória com graça, aleluia. Olha esse levantar de mão com graça. Está banhado na graça, está unido na graça. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta graça seja convosco
espírito. A palavra vossa aqui no grego é rimon, que está no plural, é de vocês. Nesta carta, o apóstolo trata de um assunto pessoal com Filemon, mas que envolve toda a igreja. Por isso, ele se dirige a todos os irmãos ali naquela congregação, ou seja, na casa dele que se reunia para cultuar. Era um ponto de pregação, a casa de Filemon. Então ele está tratando de um assunto pessoal com Filemon, só que ele está se dirigindo também a toda a igreja, como se dirigiu a Áfia, como se dirigiu a Arquipo e com toda a igreja que se reunia na casa dele, ok? Isto é, cada membro e a igreja como um todo precisam receber a graça de Jesus. Com graça, o assunto será tratado com maturidade, e a graciosa paz do Senhor continuará reinando na igreja. Por isso que a Bíblia diz: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Seja com todos. Não é só metade da igreja, é com todos. Não é só com as crianças, é com todos. Não é só com os adolescentes, é com todos. Não é só com os jovens, é com todos. Não é só com os casais, é com todos. Não é só com os músicos e cantores, é com todos. É com todos. 1 Coríntios 14:33. Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz em todas as igrejas. Diga isso bem forte comigo: o Deus que eu sirvo não é Deus de confusão, mas é Deus de paz. É Massúria, canta, labaxanda, calabácia. Vamos lá, encerrando agora. Aqui está uma parte muito importante desse estudo. Olha só que coisa tremenda. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, com o espírito de cada um de vocês. Isso aqui, no mínimo, como eu disse, é curioso. A palavra, no caso aqui, espírito, é pneuma, que nesse contexto aqui, é espírito humano, no caso, tá? É o espírito humano da pessoa. É o ser espiritual, ou podemos dizer imaterial. Ninguém consegue visualizar, ok? No caso, fisicamente falando. Denota a força vital de um indivíduo. Por exemplo, em Tiago, dobre a sua atenção. Se você perder 1 minuto de atenção, você vai perder esse ponto principal da mensagem. 1 minuto que você desviar a sua atenção, você vai perder. A sua mente não vai captar. Veja só, Tiago 2,26, o texto diz o quê? O corpo sem o espírito está o quê? Morto. Quando ele está dizendo corpo sem espírito, está falando do espírito humano, ok? Jesus, na cruz, é João 19,30. O que está escrito? Ele entrega o espírito ao Pai e ele morre. Veja, o corpo está ligado, o espírito está ligado ao corpo. Quando o espírito sai do corpo, a pessoa que morre, só fica a carcaça ali, o corpo, só que o espírito volta para Deus. O corpo morre, o espírito volta para Deus. Calma que eu já falo da alma, aguenta aí. Agora perceba, em Lucas 24, do 37 ao 39, você perceba que Jesus ressuscitou. E os discípulos, quando viram ele, a priori, eles ficaram aterrorizados, diz Lucas 24, conforme já citei, pensando que Jesus era um espírito. E ele falou: não, veja, coloque as mãos. Veja que sou eu mesmo, em carne e osso, porque espírito não tem carne, não tem osso. Então a ressurreição de Jesus foi física, não foi espiritual. Jesus ressuscitou fisicamente como homem. Segundo cremos, essa é a nossa fé, tá bom? Esse é o nosso pensamento também, a nossa linha teológica. Nós somos tricotomistas. O que é ser tricotomista? O ser humano que é composto de 3 elementos: corpo, alma e espírito. Eu dou a base bíblica, para não ficar só nas minhas palavras. Hebreus 4,12. E a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra entre juntas e medulas, corpo, vai na divisão da alma e do espírito. Então você perceba que tem corpo, tem alma, tem espírito. Outro texto para argumentar esse nosso pensamento. 1 Tessalonicenses 5,23. E o Deus da paz vos santifique em tudo, no corpo, na alma
e no espírito, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Perceba, você tem que se conhecer para que você possa identificar onde estão os erros, para que você possa corrigi-los, ok? Então vamos lá. O corpo, o que é o nosso corpo? O nosso corpo ele tem os sentidos. Quais são os 5 sentidos? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Vamos lá? O nosso corpo, visão, audição, olfato, paladar e tato. Isso é o nosso corpo. Agora a nossa alma está o sentimento, emoção, o intelecto e a vontade. É com a alma que você ama, entende? É com a alma que você sente ódio ou amor, enfim, é com a alma que você decide, vou ou não vou, faço ou não faço, é aí que está a questão. E agora, perceba só, e a alma é quem nós somos. A alma é quem nós somos. Por que nós somos uma alma? Porque Deus é espírito. João 4, 23 e 24. Deus é espírito. A essência de Deus é espiritual. Agora, os anjos são o quê? Também são espíritos. Hebreus 1, 14. Os anjos são espíritos ministradores. E nós, homens, somos alma. Somos alma porque quando Deus nos soprou sobre as narinas, o texto diz, e o homem foi feito alma vivente. E os animais são só apenas corpo. O animal é apenas corpo, ok? Então vamos ver, agora o espírito, perceba, o espírito pertence à esfera espiritual, onde reside a nossa consciência. A nossa consciência reside aí, no espírito. Falando de forma mais muito simplificada, Deus se encontra com a pessoa no nível da onde? Do espírito humano. Quando nós temos esse contato com Deus, eu estou falando de forma simplificada, eu não vou exaurir, é claro que não dá tempo. Tá? Eu preciso de vários dias para isso. Agora escute, como nós nos encontramos com Deus? Olha o que diz em Romanos 8,16. O Espírito Santo de Deus testifica com o meu espírito, com o nosso espírito, que nós somos o quê? Filhos de Deus. Aonde que o Espírito Santo testifica? No nosso espírito. Por exemplo, 1 Coríntios 14, 32. A Bíblia diz que o espírito dos profetas está sujeito a ele. O Espírito Santo vai, entrega uma palavra profética. Ele coloca onde essa palavra profética? No seu espírito. E aí você tem um poder de decisão. Pela alma, você decide a hora que você vai entregar. Por exemplo, se Deus me der uma profecia para entregar para o diácono Ayrton, se eu quiser, Deus me deu uma mensagem, eu posso segurar ela, porque tem um poder, entende? Aqui de decisão, e eu seguro essa mensagem, acabou o culto, eu vou e entrego para ele pessoalmente. Deu para identificar até aqui? Ok? Senti que vocês estão atentos mesmo. Quando o homem pecou, aqui está um grande mistério. Quando o homem pecou, ele morreu no espírito. Lembra que Deus falou? Se você comer do fruto proibido, você vai morrer. Só que ali o homem não morreu na hora fisicamente. Ele morreu de que forma? Moralmente, porque ele desobedeceu. Só que agora ele está morto na onde? No espírito, que é o lugar onde ele tem comunhão com Deus. Perceba, quando ele peca, ele se sente envergonhado, a consciência lhe acusou. E aí ele se esconde. Quando ele ouve a voz de Deus, ele ouviu a voz de Deus, ele fez o quê? Temeu. Por que ele temeu? Porque agora ele não consegue mais obedecer aos impulsos do Espírito Santo que dá no espírito dele. Porque o Espírito manifesta no nosso espírito o quê? A vontade de Deus. E agora ele não consegue mais ali obedecer plenamente. Isso está escrito em Efésios 2:1 que diz: e Jesus nos vivificou, estando nós mortos em pecados e em ofensas. Então, quando pecamos, o ser humano pecou, ele morreu espiritualmente. É por isso que agora não quer louvar a Deus, não quer obedecer a Deus, não tem prazer na oração, não tem prazer no louvor, não tem prazer de cultuar, não tem prazer nas coisas espirituais. Por quê? Porque agora a natureza humana é caída, o seu espírito está morto. A alma está escravizada e o corpo está definhando, o corpo está entregue. Agora veja só que coisa tremenda. Quando o homem morre espiritualmente, ele se torna carnal, ou seja, a alma dele, escute, você vê que a sede da nossa alma é o quê? O coração. E o coração está ligado com as nossas atitudes. A pessoa faz aquilo que está onde? No seu coração. Então percebe isso aqui. Agora, quando o homem se torna carnal, ele não tem força para obedecer, como eu disse, aos impulsos do Espírito Santo.
O homem natural, que é morto espiritualmente, não compreende as coisas de Deus. Está escrito em 1 Coríntios 2, 14 e 15. Está escrito que o homem natural, quem é o homem natural? É o homem que nasceu naturalmente, mas não nasceu de novo, não tem uma nova vida, não crê em Jesus Cristo, não vive pela fé. Essa pessoa está morta espiritualmente, entende? Mas você vê que ainda ele tem a parte, ainda que esteja morto, ele tem a parte espiritual. Você vê, tem gente que adora bicho, tem gente que adora estátua, porque ainda tem essa parte espiritual, ainda que morto, mas está lá. Agora perceba isso aqui, que coisa tremenda. Nisto se faz necessário fazer o que Davi pediu. O que ele pede quando ele peca? Olha que lindo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Por que Davi ele está pedindo, cria em mim um coração puro? Você sabe que o coração é a sede da alma, ok? A sede da alma é o nosso coração. Então olha como que aconteceu, olha a engrenagem espiritual. Quando ele vê Betseba tomando banho, veja por onde que a tentação veio, pelo corpo, pelos olhos, assim como aconteceu no Éden, veio por onde? Os olhos. O Satanás começou a falar, o corpo, ó. Então, o meio que Satanás opera, ele começa no corpo. E aí ele coloca coisas diante dos seus olhos, coloca coisas diante dos seus ouvidos, coloca coisas erradas diante das suas mãos, coloca o caminho tortuoso diante dos seus pés. E aí ele maqueia e mostra para você, isso aqui é bom, come, é bom. Davi olhou a Betseba e o que aconteceu? Era tempo de guerra, ele não estava vigiando. Por não estar vigiando, ele cedeu à tentação. Veja, olha como aconteceu a tentação. Ele olhou, os olhos é a porta de entrada para a tentação. Ele olha a Betseba, concebeu no coração. No coração dele, na alma dele está o quê? Eu vou adulterar. Eu vou sair com essa moça. Eu vou me deitar com ela, eu quero ela. E aí o que aconteceu? O Espírito Santo está lá no espírito dele, não faça. Só que ele está dando lugar para a carne, ele não está alimentando o espírito, não está ouvindo a palavra, não está orando, o espírito está perdendo a força, e aí ele não está tendo mais sensibilidade à voz do Espírito Santo. Então o que ele faz? Peca. Quando ele peca, ele fala, a única maneira de eu me livrar dessa natureza pecaminosa, olha o que ele diz, cria em mim um coração puro. Olha lá, renova em mim um espírito humano reto, não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Sabe o que ele está dizendo? O Espírito Santo habitando no meu espírito vai purificar minha alma na obediência e vai tornar o meu corpo vivendo em santidade. Aleluia, aleluia, bendito seja o Senhor. Pega isso aqui, quando Davi fala cria em mim, ele está dizendo eu quero nascer de novo. Quando ele pede um novo coração e um espírito reto, e que o Espírito Santo vem agir na vida dele, ele está dizendo, eu quero nascer de novo. É isso que ele está dizendo para Deus. Agora perceba isso aqui comigo, veja só que coisa tremenda. Eu vou repetir algo aqui. O Espírito Santo nos dá vida espiritual, purifica a nossa alma na obediência, e o nosso corpo passa a viver em santidade. Por isso a importância de estar sempre bem alimentado espiritualmente. Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. O corpo vem da onde? Da terra. O que esse corpo precisa para sobreviver? Das coisas da terra. O arroz, o feijão vem da onde? Da terra. O nosso espírito veio da onde? O espírito humano veio da onde? Veio de Deus. Deus é da onde? É do céu, é divino. Então, o que nosso espírito precisa para sobreviver? Se alimentar das coisas divinas, celestiais. Enquanto você está aqui louvando, adorando, sendo ministrado pela palavra, cultuando, orando a Deus, sabe o que está acontecendo com o teu espírito? Ele está ganhando força, ele está ficando saudável, ele está ficando radiante, e é por isso que Maria falou, o meu espírito se alegra no Deus da minha salvação. Glória a Deus, glória a Deus.
Perceba que coisa tremenda. Uma pessoa que não está bem espiritualmente, o que vai acontecer? Se ele não está guiado pelo Espírito, se o Espírito Santo não está ali manifestando sobre esta pessoa vida espiritual. Agora você entende por que Jesus falou? Rios de água fluirão do teu ventre? Quando ele está falando disso, é do nosso interior. Rios de água fluirão, está falando da presença do Espírito Santo que nos dá vida. Então o Espírito ministra a vida espiritual. Você recebe vida espiritual. Aí você está assim, ó, elétrico. Você está agitado. Eu quero Deus, quero orar, quero buscar, quero me envolver, quero adorar. Só que aí de repente, o que acontece? Você passa a luta, você passa a provação. Quem que sofre com isso? A sua alma. Aí o salmista diz: ó minha alma, porque tu estás abatida, espera em Deus, pois ainda o louvarei na sua presença. Então veja, o Espírito vivo, um Espírito avivado, um Espírito renovado, o Espírito Santo está ali operando no espírito humano, e aí agora a alma vai sofrer esta influência, então você vai agir pelo impulso do Espírito, e a sua alma vai ser purificada na obediência, ou seja, você vai se dispor a obedecer a Deus. Aí o teu corpo caído, a tua mão vai dizer: vai lá e rouba. Aí você fala: minha alma está bem alimentada, eu sou movido pelo Espírito Santo, eu estou avivado na presença de Deus, eu não vou pegar em nada que é de ninguém. Aí os teus olhos pegam e diz para você: vai lá e dá uma consultada na pornografia, vai lá e dá uma olhada naquela revista, vai lá e fornica, sei lá o que mais. Aí o que acontece? Se a pessoa está viva espiritualmente, ele vai dizer: corpo, você não manda em mim, corpo caído, você não tem domínio, porque eu te subjugo à servidão de Jesus Cristo. Você vai obedecer a Jesus Cristo, porque é o Espírito que manda, é o Espírito que comanda, é o Espírito que leva, que traz, que faz. Aleluia. Libera um pouco do que está dentro de você aí, porque do que está cheio o coração é que fala essa boca. Labacanta, labaçande, candarabacaia, elabapara, xeramacanda, elebraço. Olha Deus renovando pessoas aí. Recebe o renovo no teu espírito. Deus tem saúde para a tua alma, Deus tem cura para o teu corpo, mas Deus tem renovo para o teu espírito. Receba, tebaçabato, rebaxéria. Renovo, o renovo, 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 renovo. Aleluia, aleluia. Isso aqui eu vou deixar para falar outro dia, que eu não tenho tempo. Mas você sabia que a condição física do meu corpo e a minha condição da alma pode afetar o meu espírito? Só vou dar um exemplo, porque eu não tenho tempo hoje. 2, vai. Juízes 15:19. A Bíblia diz que por causa da fraqueza física, Sansão disse: eu estou a ponto de morrer, porque ele está com sede, problema físico. E aí quando ele ora, o que cai? Água. E o texto diz: e ele reviveu. A pessoa, quando não está bem fisicamente na alma, o desempenho espiritual dela cai. Se ela se deixar ser dominada por isso, então as coisas de fora que vem no teu corpo para tentar atingir a tua alma, sabe qual que é o alvo? Tirar a tua espiritualidade. É por isso que a vida espiritual é que domina as outras áreas. É por isso que Jó bradou: eu creio. Você crê na onde? No Espírito. Eu creio que o meu Redentor vive. O corpo está complicado, a situação por lá de fora está complicada, mas o espiritual está vivo. Está vivo. Meu Deus, mas tem uma glória de Deus aqui muito forte hoje. Glória a Deus. Ema súria candarás. Eba coleba súria cantoreba xéria. Aleluia. Agora entenda. Então quando Paulo fala da graça de Cristo no espírito humano, ele quer dizer que o assunto tem que ser tratado por pessoas espirituais, nascidas de novo, que obedecem à voz do Espírito Santo.
Paulo está dizendo: a graça seja aí no vosso espírito. Vocês não nasceram de novo, vocês não ouvem a voz do Espírito Santo, então não vai resolver as coisas na carne, não vai dar lugar na carne. Receba a graça no Espírito, receba a graça no Espírito, receba a graça no Espírito. Não vai quebrar o pau, não vai chutar o pau da barraca, não abandona, não vira as costas, não caia, aleluia, e se renda a ansiedade, a depressão, porque o Senhor vai te dar graça hoje, o Senhor vai te dar graça. Aleluia, aleluia. Tem que falar pelo menos uma vez. Põe a mão no ombro desse vizinho aí e diga: o Espírito Santo está vibrando em você aí agora. Diga aí. Fala na linguagem do Espírito. Fala em línguas estranhas aí. Fala em línguas, fala. Porque quem ora em Espírito edifica a si mesmo. Eu vou te dar alguns minutinhos para você orar em línguas. Adore a Deus em Espírito. Adore a Deus na alma. Adore a Deus no corpo. Deus quer corpo, Deus quer alma. Deus quer o teu Espírito. Deus que quer te inteiro. Te quer por inteiro, por inteiro. Vassúria candará, Emma ploma tu que vassai, deba comum de plebe que narasúbia, elai eu canto rebidar que anai, elebra sube de que faça, o Senhor passa aqui com graça, onde tiver um coração aberto, uma mão levantada, uma boca que exalta a Deus, mas é só os espirituais, a graça vai ser derramada. Recebe graça, recebe graça, é graça, é graça, é graça. Graça, e mandei que o mundo que vaza. Pastor Júlio Labareda, aleluia. Sabe o que o Satanás quer fazer, Railan? Satanás visa a espiritualidade do crente. E como ele não pode tocar lá diretamente, o que ele faz? Ele vai tocando no corpo, vai colocando impedimento no corpo, vai colocando problema no trabalho, vai colocando problema nos relacionamentos, para a alma se sentir abatida, para a alma se sentir vazia. Aí ele vai perdendo a força espiritual. Mas o crente cheio do Espírito Santo, que não perdeu o comando do Espírito de Deus, ele fala: eu não vou ser dominado por isso, mas eu vou caminhar na força e na vontade do Espírito Santo. Ele manda cova suia canda da bagagem. Oh meu Deus, que é isso? Ah, que é isso? Meu Deus do céu. Vamos ver como vai reagir ao final. As lutas haviam desmotivado Israel a fazer a vontade de Deus e se dedicar à obra do Senhor. Mas Deus, por meio da palavra, despertou, avivou o espírito deles. Veja só, Ageu 1, capítulo 1, versículo 13 e 14. Veja isso aqui. Então Ageu, veja, os samaritanos se levantaram, colocaram impedimento, barreira. Os irmãos estavam enfastiados já, afastiados daquela luta que eles estavam passando. E aí sabe o que eles falaram? Ah, não vou mais mexer com esse negócio não. Trazer para o dia de hoje, não vou pregar, não vou louvar, vou mais em culto coisa nenhuma. Eles estavam assim, deixaram a casa de Deus de lado. E aí Deus levanta o profeta Ageu e fala: subi ao monte, pegai madeira, edificai a minha casa, e dela me agradarei. Aí veja o resultado dessa palavra profética. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem, a palavra do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Olha que lindo agora o 14. E o Senhor levantou o que? O espírito de Zorobabel,
filho de Sealtiel, príncipe de Judá, o espírito de Josué, que era o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, ou seja, do púlpito à membresia. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Então, o que motivou eles a trabalharem? O renovo no espírito que veio pela palavra. Você recebe a palavra, Deus aviva o teu espírito e você faz. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que os problemas pessoais e as desavenças não nos desmotivem a fazer a obra de Deus, nem nos levem a desobedecer a Deus e nem tire a nossa espiritualidade. Hoje o que Deus está derramando sobre nós é isso, fervor espiritual. Eu estou com uma palavra quente aqui na ponta da língua e eu vou soltar agora. A Bíblia diz assim: não sejais vagarosos, preguiçosos no zelo, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Deus está derramando fervor espiritual. Recebe o sopro de Deus. Recebe isso bem. Recebe. E eu encerro dizendo: a graça do Senhor Jesus no nosso espírito manterá o fogo da espiritualidade acesa. Repito. A graça do Senhor Jesus no nosso espírito manterá o fogo da espiritualidade acesa. Queima, meu filho, queima na presença de Deus. Pastor, estou com uns vazios na alma, os relacionamentos não estão bem, não estou bem conjugalmente, não estou bem, estou precisando casar, não está se encaixando, eu estou mal na alma. Ferve no espírito. Pastor, as coisas fisicamente não está muito legal, o dinheiro não está entrando, o negócio está meio complicado, a saúde já não é mais a mesma. Faz o quê? Ferve no espírito. Porque se você deixar essas questões de fora te dominar, você perde a espiritualidade. Mas se você manter a espiritualidade no espírito, você vai vencer qualquer situação adversa. As palmas louvem ao Senhor.